Que o Senhor realmente nos abençoe nesse tempo de compartilhamento da palavra. Já tem um tempo que eu não compartilho, acho que quase um mês, de outros irmãos com a oportunidade. E hoje, além de estar aqui com vocês, também é o dia de celebrarmos a ceia, então é um momento muito especial. Queria ler com vocês o livro de Colossenses, na verdade a carta, a igreja de Colossenses, capítulo 3 dessa carta. Vamos estar meditando sobre ela e provavelmente essa será a primeira dentre algumas palavras que eu vou compartilhar. Tenho meditado neste assunto, Deus tem trazido algo ao meu coração e tem muita coisa, então eu vou dividir em algumas partes para a gente ter um melhor aproveitamento. Gostaria de ler todo o capítulo 3, desde o versículo 1 então. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16 e 17 temos uma ênfase especial aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então ele conclui agora dando algumas orientações aos deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, colocar diante do Senhor. Ó Deus, Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nesse momento. Pedimos mais uma vez, acalma, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, que toda a nossa atenção, Deus, esteja voltada ao Senhor nesse momento. E o Seu Espírito, Pai, que habita em todo aquele que é nascido de novo, Senhor, neste momento, flua sobre este lugar, traga luz e revelação ao nosso coração. Este mesmo Espírito maravilhoso que foi usado, Senhor, para inspirar homens, Deus, que escreveram a Tua palavra, Senhor, como o apóstolo Paulo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, flua sobre nós entendimento, revelação, graça, ó Deus, que nós sejamos movidos verdadeiramente pelo Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que estamos ouvindo, recebendo da Sua parte em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, edifica-nos nessa noite, ó Deus, instrui-nos, fortalece-nos, ó Deus, move as nossas vidas, Senhor, a essa realidade que precisamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, lemos aqui o capítulo 3 de Colossenses, e essa carta aos Colossenses, ela é uma das cartas escrita pelo apóstolo Paulo a igrejas, né? Ele escreve a Roma, né, aos romanos, aos irmãos da Galácia, né, aos Gálatas, aos irmãos que moravam em Éfeso, aos Efésios, escreve aos irmãos que moravam em Corinto, né, as duas cartas de Coríntios. Ele também escreve aos irmãos que moravam em Filipe, né, aos filipenses, e a Tessalônica, os tessalonicenses. Mas Colossenses, então, é uma carta curta, né, diferentemente dos livros do Antigo Testamento, que eram rolos, né? Ao todo eram 22 rolos, depois eram organizados 24, e depois, quando traduzido para o grego e traduzido também para os outros idiomas, ficou organizado em 39 livros, né? Originalmente escritos em rolos. Já o Novo Testamento, literalmente, eram cartas. Algumas cartas bem grandes, né? Mas Colossenses, uma carta curta, que você consegue ler facilmente, né? Em um período aí de 30 minutos a 1 hora no máximo, você lê e medita sobre ela, e ela traz uma riqueza muito grande. Eu gostaria de enfatizar um pouco sobre essa carta, mas vou dar uma abordagem maior aqui ao capítulo 3, e em especial esses dois versos que eu mencionei, os versos 16 e 17, ok? A autoria dela é evidenciada como sendo do apóstolo Paulo por alguns versículos de saudação, tanto no início quanto no fim. Puder projetar aqui Colossenses 1, versículos 1 e 2? Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, como de costume, né, ele dá início à carta, e ele então já se declara, se apresenta, né? É ele, juntamente com mais alguns irmãos. Nesse caso aqui, ele está apresentando a Timóteo, juntamente com ele, mas no final do livro, no capítulo 4, versículo... Vamos ler desde o 12? Ele diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações.
Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em Deus, toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês, pelo que estão em Laodiceia e também em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como os de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Pode passar o próximo, 17. Coloca o versículo 10. Eu pulei ele, fui direto no 12, né? Aristarco, meu companheiro de prisão, enviam saudações, né? Bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los. Então, ele menciona, né, Aristarco, Marcos, né, depois ele também menciona Epáfras, também Lucas, Demas. E lá no final, versículo 18, ele diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas e a graça seja com vocês. Então, com base nisso, nós vemos que a autoria, no sentido de conteúdo, evidentemente é Paulo, né, dizendo o seu conteúdo. Mas havia outros irmãos ali com ele, né? Entende-se que essa carta tenha sido uma das cartas que ele escreve após ter sido preso, né? A partir de Jerusalém. Ele permanece preso por 2 anos em Cesareia. É um dos lugares onde possivelmente essa carta tenha sido escrita, mas também há a possibilidade que tenha sido em Roma, né? Tradicionalmente é mais aceito que tenha sido nesse período lá em Roma, que ele tenha escrito essa carta. Há um pouco de divergência entre algumas ideias teológicas sobre essa questão do local. Mas é interessante ver aqui a menção de Marcos, porque Marcos, ele escreve um evangelho, mesmo não tendo sido um dos apóstolos, e não tendo andado, né, pessoalmente com Jesus. Ele andou muito com Pedro, né, inicialmente, e provavelmente, citado por Pedro, ele tenha escrito o evangelho, né, que leva o seu nome, como também ele tem auxiliado Paulo, né, e a escrever, né, não apenas Pedro, mas Paulo também, a escrever alguma coisa, né, algumas cartas, possivelmente enquanto preso, ajudava nesse sentido. E você vê essa menção, Paulo dizendo ao final: essa parte aqui eu escrevo de próprio punho, né? Talvez no restante do tempo ele estava ditando, e provavelmente Marcos ou Lucas, outros irmãos, estavam o ajudando na questão do conteúdo, né? E Colossos, irmãos, era uma cidade importante. Tem uma imagem já aí para mostrar? Se der para apagar essas 2 luzes aqui da frente. Era uma cidade muito importante. Você está vendo aquele pontinho vermelho ali, né, no mapa, na região da Turquia. Turquia hoje, né, um país bem grande que abrange ali essas igrejas, né, tanto as igrejas da Ásia que foram mencionadas, uma parte delas, né, mencionadas no Novo Testamento. E naquele ponto ali, então, é o lugar onde era a igreja de Colosso. Hoje este lugar essa cidade é apenas ruínas, não existe mais cidade ali, né? São ruínas após possivelmente um terremoto que tenha acontecido no ano ali já 60, em torno de 60, um pouco mais depois de Cristo, né? Destruiu a cidade, e eles não a reconstruíram como fizeram a outras cidades também atingidas pelo terremoto. Mas a sua localização é muito próxima daquele outro pontinho vermelho que vocês estão vendo ali embaixo de Esmirna, onde era a cidade de Éfeso, né? E então nós temos, né, essa região ali, uma região de muita influência, né, onde provavelmente o apóstolo Paulo
caminhou, né? Quando ele diz no livro de Atos, capítulo 18, versículo 23, a terceira viagem missionária que ele estava fazendo, a última antes dele ser preso, no capítulo 18, versículo 23, ele diz assim, que ele sucessivamente estava ali andando pela província da Galácia e da Frígia, exatamente essa região aí, né, onde nós vimos, onde está situada essa cidade de Colosso. E também no capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 1, fala que ele andava pela estrada do interior em direção a Éfeso. Provavelmente ele tenha passado por aquela região. Se, de fato, isso aconteceu, ele passou ali, fundou essa igreja, né? Então ele está falando a esses irmãos de uma maneira mais direta, mais objetiva, né? Como alguém que tenha, mesmo que rapidamente, mas participado ali com eles. O fato é que ele conhece muitos irmãos que moram ali, né? Ele faz uma citação, como nós vimos ali no final, desses irmãos como alguém que teve um conhecimento, uma intimidade, né? E aquilo que ele escreve, irmãos, a essa igreja, apesar de curto, apesar de ser uma carta pequena, apesar de haver muitos resumos, como nós vamos mencionar, que podem ser melhores completados pelo que ele escreve a outras igrejas, né, no seu conteúdo, nós vamos fazer um pouquinho de comparação entre o que ele fala aqui e o que ele diz em outras cartas, mas nós vemos que ele falava realmente com expressão desse relacionamento, de afeto, de amor, de desejo por ver esses irmãos crescendo em Deus, né? E isso é precioso para nós, né, que desejamos também crescer em Deus. Aprender com este conteúdo, né, muito enriquecedor, que nos edifica demais. Haveria muito a se falar dentro desses 4 capítulos, né, breves, que ele declara aqui. Haveria muito a se falar, tanto a respeito da cristologia, né, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito de questões referentes a seitas, heresias, né. Os irmãos que estão participando conosco do estudo bíblico sabem, né, como nós temos aprendido nesses dias, tanto sobre a formação da palavra de Deus, né, toda a sua estruturação, a história da igreja, e o quanto desde os dias dos apóstolos já havia um grande empenho, uma grande dedicação por parte deles para rejeitar as heresias que distorciam a palavra de Cristo, distorciam a verdade de Deus e levavam muitas pessoas a se distanciar do poder do Evangelho em suas vidas. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem sobre a estrutura desse livro, e eu gostaria muito de incentivar você nesses próximos dias a meditar sobre ele, né? Como eu disse, é uma leitura rápida, fácil para você compreender, e assim, muito edificante. Ele começa no capítulo 1, fazendo, como de costume nós falamos, uma saudação, se apresentando, né, como apóstolo, dando ações de graças por aquilo que foi feito, seja por ele mesmo, tendo fundado essa igreja, seja por outros irmãos que então foram enviados das suas cidades ali e chegaram então a Colosso, influenciaram aquela região, uma região que havia uma grande quantidade de judeus. É uma região que, para vocês terem ideia, era muito próspera, muito rica, havia muitos judeus morando ali. Chegou um momento, um dos imperadores que conquistaram aquela região, ele chegou a proibir que os judeus enviassem dinheiro para os recursos do templo, né? como os dízimos e demais impostos que eram enviados para a manutenção do templo em Jerusalém, né? Era uma grande quantidade de dinheiro que era transportada, enviada dessa região para lá. O imperador passou a proibir que isso acontecesse, porque a economia ali era muito grande. A quantidade de valores, né, que esses irmãos tinham desenvolvido ali, né? É impressionante ver como que uma cidade assim, que cresceu tanto, né, depois tenha diminuído, enfraquecido e chegado até mesmo ao ponto de não mais existir a cidade ali naquele lugar. Mas Paulo também ora por esses irmãos
fala do seu interesse, do seu desejo de estar com eles, de se possível, né, não estar em corpo presente, mas estar com o coração junto a esses irmãos reunidos a eles. Também nesse capítulo 1, do versículo 13 ao 23, ele fala a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Aqui nós tiramos verdades preciosas acerca do Senhor Jesus, acerca do seu posicionamento como cabeça da igreja, a sua cristologia. E no finalzinho do capítulo 1, ele fala então acerca do seu próprio ministério, do chamado que tem levado ele a pregar o evangelho, a ser um ministro, do Senhor. No capítulo 2, ele começa falando mais uma vez o quanto ele deseja que esses irmãos desenvolvam, cresçam, no conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E a partir do versículo 8, é um momento onde ele entra em um grande embate para combater seitas e heresias. Ele declara muitas questões como, ele não fala isso diretamente, mas dentro daquilo que nós vamos estudar acerca de seitas e heresias, ele nos dá base para combater ensinos como astrologia, gnosticismo, religiões de mistério e o judaísmo helenístico. Já existiu naquele tempo, e mesmo que tenham aparecido com outros nomes, mas aqui nós vemos as suas raízes, Quanta coisa nós podemos ver ali já, a exortação acerca da necessidade da igreja, se manter na verdade e tomar cuidado acerca dos falsos profetas e do quanto o inimigo iria trabalhar para enganar o povo de Deus. Ele já não podia mais, ele já não conseguia mais impedir a obra de Cristo, que foi feita na cruz, e também da formação das Escrituras. Então, vemos um trabalho muito grande do inimigo em tentar levar o homem a distorcer o que Deus deixou como sua palavra. E isso é a formação, então, de tantas seitas, heresias, de tantas coisas que infelizmente tem afetado o povo de Deus até os dias de hoje. No capítulo 4, nós temos as últimas instruções que Paulo dá a essa igreja, acerca dos irmãos que ele enviaria, e como eles deveriam lidar com algumas questões. Ele encerra com a sua saudação, como nós vimos ali. Interessante que ele menciona que essa carta que ele escreve aos Colossenses deveria depois ser emprestada ou copiada para ser lida também na igreja de Laodiceia. E ele fala sobre uma carta enviada à igreja de Laodiceia, que depois também deveria ser lida entre os colossenses. Mas essa carta de Laodiceia nós já não temos, não temos em mãos para saber o que tenha sido o seu conteúdo. Já com relação à carta dos Colossenses, nós vemos que o Senhor preservou e temos a nós hoje como escritura, como palavra de Deus, útil para nós aprendermos, ensinarmos, exortarmos, como o próprio Paulo escreve a Timóteo dizendo, a escritura inspirada por Deus, entregue a nós. Eu pulei o capítulo 3, exatamente porque é nele que eu quero fazer a ênfase, dessa noite, deste compartilhamento com os irmãos. Poderíamos dividi-lo em 3 partes também. Essa divisão eu fiz de uma forma geral, mas depois eu vou dividir um pouco menos. Na primeira parte, do versículo 1 ao 11, poderíamos ver acerca da união de Cristo e os resultados dessa união. Do versículo 12 ao 17, as virtudes que precisam ser cultivadas por nós. E dos versículos 18 ao 25, aquela parte onde ele fala acerca dos deveres da família, do trabalho e da nossa vida comum. Então, acerca dessa parte da família e dos deveres da família, eu vou ler novamente, mas eu não quero enfatizar tanto. Na verdade, não vou nem ler ela novamente aqui, mas vocês viram, o que ele fala às esposas,
deveriam ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Os maridos deveriam amar a esposa e não tratar com amargura, né? Ele dava também a recomendação aos filhos da obediência aos pais, dos pais sobre criar e não irritar os filhos, não deixá-los desanimados. Depois ele exorta também aos servos, né? E nós não temos aqui uma exortação direta aos seus patrões, né? Mas ele diz assim que o Senhor vai julgar todas as coisas. Aquele que praticar injustiça, né, que o Senhor dará o troco da injustiça feita. Mas esse mesmo conteúdo que está de uma forma resumida aqui, né, em Colossenses, no capítulo 3, é escrita de uma forma um pouco mais ampliada e enriquecida de detalhes no livro de Efésios, no capítulo 5. Abra lá comigo, versículo 22. Sei que já lemos muito esse texto, mas eu achei interessante fazer essa ligação, porque se nós ficássemos apenas com o que Paulo diz ali, em Efésios, aos Colossenses, apesar de ele dar uma palavra muito boa quando ele fala acerca dos servos, né, que deveriam fazer realmente de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Ele dá uma declaração ali, realmente enfatizando muito sobre essa necessidade de olhar para o Senhor quando servimos, né? Tudo que nós fazemos de todo o coração para o Senhor. Mas aqui em Efésios, que era uma cidade próxima de Colossenses, como nós vimos ali no mapa, talvez ele já tivesse pensado, né, que o seu conteúdo, então, já havia sido compartilhado, e então ali ele apenas enfatiza em alguns pontos, mas aqui eu gostaria de ler um pouco com vocês e só fazermos uma breve reflexão acerca disso. As mulheres, então, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então nós vemos aqui ele abordando 3 versículos, e lá em Colossenses ele disse apenas um, né? Foi bem objetivo. Aqui ele já ampliou mais, né? E ele faz aqui uma poderosa relação da forma como a mulher trataria o seu marido, na semelhança do que a igreja relacionando-se com o cabeça, que é Cristo. E aí depois, então, no versículo 25, aos maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então nós vemos que aqui ele dá uma ênfase muito grande, né? E pega realmente essa questão do casamento, do relacionamento conjugal, né? O tratar de uma forma em que não deixe a formação de ruga, né? Mácula ou coisa semelhante. Maridos, né? Você é o cuidador da beleza da sua esposa, né? Claro que essa beleza física não é o que ele está se referindo, como se você tivesse que pagar, né, a plástica dela, outras coisas, né, para que ela fique, né, intacta na sua... Aí é missão impossível, né, irmãos? Não é isso que Paulo está se referindo. Ele está dizendo, olha, cuide para que na sua imagem, no seu coração, né, na sua essência, ela esteja então preparada, né, assim como Cristo prepara a sua igreja para estar com Ele, para se encontrar com Ele,
né, da mesma forma nós devemos então cuidar da nossa esposa, tratá-la, prepará-la, né, para estar sempre, né, linda, sempre se sentindo cuidada e amada. E também a ênfase que ele dá no capítulo 6, verso 1 em diante, ainda sobre o lar cristão, para filhos e pais. Ele também estende um pouco o conteúdo aqui, ele fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E aí há um dizer, né, de Paulo aqui, que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma promessa ligada a este mandamento, que vai te fazer a prosperar, né, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós vemos aqui essa exortação, essa ênfase, né, a refletir no lar aquilo que você tem vivido em Deus, aquilo que você tem recebido de Deus. Precisa refletir nos seus relacionamentos, refletir no seu relacionamento conjugal, refletir no seu relacionamento com os seus filhos, refletir no relacionamento dos filhos com seus pais. Há uma expectativa, há um propósito da parte de Deus, que aquilo que você tem recebido de Cristo, que aquilo que você tem vivido em Cristo, seja então praticado, seja experimentado, né? E nós vamos abordar a esse respeito. Como podemos fazer isso? Como podemos, maridos, amar tanto assim a nossa esposa, se entregar por ela? Como podem, mulheres, irem na contramão do mundo e se submeterem aos seus maridos, né? Tratá-los com honra, respeito, mesmo quando não parecem dignos disso? Como é possível? É o que é esperado de nós. Essa é o alvo que o apóstolo Paulo nos apresenta, né? Tanto lá em Colossenses e aqui de uma forma bem mais amplificada, né, e detalhada. E também sobre os servos e senhores, ele diz aqui a partir do verso 5: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de cada um, se fizer coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, muito interessante nós vemos essa relação entre a palavra, né? Essa maneira como Paulo tanto escreve aos Coríntios, né, aos Colossenses, e ali de uma forma mais objetiva e direta, né, e nesse aspecto aqui lidando com as questões do lar. Da mesma forma é o que ele escreve de uma forma mais amplificada e detalhada em Efésios. Nós temos hoje essa palavra, irmãos, em nossas mãos. Nós podemos fazer isso, fazer essa conexão, analisar os pontos. Os irmãos daquele tempo, né, não tinham. Era para eles algo assim, que estava sendo vivenciado. Eles estavam ali diretamente com esses homens, mas logo depois, né, esses homens então continuavam na sua caminhada, no seu propósito, e eles então eram desafiados a guardar essas palavras em seus corações e praticarem. E glória a Deus, porque houveram muitos que fizeram isso. Glória a Deus, porque o evangelho cresceu muito, alcançou ali toda aquela região, né? Muitas igrejas foram abertas, fundadas, mesmo diante da perseguição romana, né, que acontece ali logo após o segundo século, não, desde o primeiro século, né, mas continua ali até os séculos seguintes, né? Nós vemos que o Senhor, Ele preserva, né, a sua igreja, a sua palavra, e Ele dá frutos, Ele faz produzir frutos, à medida que ela é colocada em prática.
Então, após vermos essa parte final do capítulo, onde ele fala sobre os deveres da família e como nós trabalhamos com a Universidade da Família e com outras ferramentas para edificação familiar, é algo que nós temos uma grande ênfase, né? Refletir na família, refletir nos lares, em nossas casas, essa realidade que é esperada de nós, mas é tão difícil, é tão complicada. Como nós podemos buscar em Deus? Como nós podemos realmente permitir essa obra ser realizada nas nossas vidas? Como nós podemos investir mais para que o Senhor faça isso, para que o nosso lar reflita dessa maneira a realidade que o Senhor espera de nós? E aí é onde eu quero retornar então ao versículo 1 até o versículo 4 de Colossenses 3, porque aqui ele vai dizer algo poderoso para nós, irmãos. A união com o Senhor Jesus Colossenses 3, do 1 a 4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Algo que eu estava meditando sobre isso, irmãos, essa manifestação do Senhor. Muitas vezes temos a ideia de que é apenas para a vida futura, que é apenas para o reino de Cristo que irá se estabelecer, né, em uma próxima dispensação, a dispensação milenar, para os que entendem dessa forma, como é algo que vai acontecer somente então em um próximo momento das nossas vidas. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que o reino de Deus, que o reino do Senhor Jesus, Ele está aqui hoje conosco. Ele está em nossas vidas hoje. Desde que Ele veio aqui a essa terra, Ele anunciou que já estava chegado o seu reino. E a partir do momento que nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nós somos unidos a Ele em espírito, que nós somos, como fala aqui, ressuscitados. Você não vai ser ressuscitado espiritualmente, você já está ressuscitado. Ele já diz assim, como é algo que aconteceu: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É o que já aconteceu. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós temos essa mesma referência lá no livro de Efésios, né? Dizendo que o Senhor então já nos colocou ali juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com Ele, né? Abra lá comigo, Efésios. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, Ele não vai dar vida, Ele não vai dar ainda, Ele já nos deu, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ao qual antigamente nós andamos, né, andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo da vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos, nossos delitos, nos deu, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nós já estamos unidos, já estamos vivendo com o Senhor, assentado com Ele. Se Ele está ali assentado à direita de Deus, em Cristo nós estamos ali juntamente com Ele. Nas regiões celestiais, nós temos acesso em Cristo Jesus ao trono do Pai. E isso não é algo, irmãos, que vai acontecer no futuro. É uma realidade que já está acontecendo. Se você está em Cristo Jesus, se você foi ressuscitado com Ele ao recebê-lo, ao ser regenerado, feito filho de Deus, então é algo que já está disponível a mim e a você. E isso então tem que produzir resultados. Essa realidade, irmãos, uma vez sendo a nossa realidade, ela deve produzir resultados em nossa vida. Qual é um desses resultados esperados aqui? Que nós venhamos pensar então, mais nas coisas do alto, mais nas coisas que estão ligadas então ao próprio Deus, do que nas coisas deste mundo. Tem que haver para nós um interesse maior naquilo que pertence a Deus, naquilo que é propósito de Deus, naquilo que está concernente ao reino de Deus, nas coisas do alto, como é mencionado aqui, do que nas coisas deste mundo. Quando Jesus dizia, buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, Ele está dizendo, olha, se você andar ansioso demais pelas coisas desse mundo, se o que vai ocupar o seu pensamento, se o que vai ocupar o seu coração, são mais as preocupações naturais deste mundo, se o que vai consumir a sua energia, é mais as coisas naturais desse mundo, então você vai perder, você vai deixar de desfrutar uma vida abundante, uma realidade poderosa, que está disponível em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ao realizar essa obra e nos fazer assentar com Ele nas regiões celestiais, Ele nos permite, irmãos, desfrutar de algo glorioso, poderoso, transformador. Mas por que nós muitas vezes caminhamos, participamos da vida comum da igreja, e não percebemos mudança, não percebemos a vida de Deus fluindo, não percebemos as coisas acontecendo como Deus quer que aconteçam, como Deus espera. Às vezes a nossa casa está distante dessa realidade aqui apresentada, tanto aqui aos Colossenses como à igreja de Éfeso. Nós vemos que começa aqui, a união com Cristo, estar vivendo nele, estar permitindo Ele trabalhar em nós, inclusive renovando nossa mente, os nossos pensamentos naquilo que tem valor para a eternidade. E vai resultar lá, na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde vivemos, aonde nos relacionamos. Começa aqui por essa realidade, tomando ela como a nossa realidade, colocando em prática, vai refletir em tudo aquilo que fazemos, como por exemplo nesses relacionamentos apresentados aqui. Então quando o Senhor fala sobre ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, quando o Senhor fala, olha, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Ele está nos exortando, valorize mais aquilo que é eterno, aquilo que faz parte do reino de Deus. Desapega, né? Usar uma expressão hoje comum para os nossos dias. Desapega um pouco daquilo que é natural, que é visível, que é cotidiano, que é rotineiro. Não deixa isso consumir você. O que nós vemos, irmãos, nos dias de hoje é que a nossa rotina de vida natural nos consome, não é verdade? Consome, se você permitir, ela preenche todo o seu tempo, todo o seu pensamento, esgota as suas emoções, e você simplesmente se vê incapacitado de viver o propósito de Deus. O que nós precisamos então? Definir aqui a nossa prioridade. E dizer, Senhor, mostra-me quais são essas coisas do alto que devem então ocupar mais o meu pensamento. Que eu devo investir mais da minha energia, dos meus recursos, daquilo que tem valor eterno. E Deus vai nos mostrar, irmãos. Nós vamos perguntar a Ele, e você pode ter certeza que Ele vai responder a nossa oração. Ele vai começar a dizer, meu filho, aqui está, meu reino funciona dessa forma. E fazendo assim, desse jeito, você vai caminhando, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas que devem ser praticadas por nós, para conhecermos aquilo que o Senhor quer como prioridade em nossas vidas. Uma outra coisa interessante também que ele fala lá em Filipenses 4, de 8 a 9, não precisa abrir, mas lá ele também fala a essa igreja, olha, pense naquilo que é bom, pense naquilo que tem valor, pense naquilo que produz honra, que produz glória. Pense nessas coisas, ocupe o seu pensamento dessa maneira. E aí então você vai conseguir caminhar cada dia, né, em renovação, em aprendizado, em transformação de vida. Também lá em Romanos, né, é um texto muito citado que fala, olha, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está se referindo exatamente, ocupe o seu pensamento com aquilo que tem valor, com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que tem os princípios de Deus, com aquilo que realmente, né, vai trazer a nós o propósito de Deus, o significado. E na sequência ainda, nos versículos 5 a 11, nós temos uma exortação dele a uma nova vida. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, se nós somos uma nova criatura, estamos habitando com Ele, em espírito, nas regiões celestiais, estamos unidos a Ele, estamos colocando a nossa vida como prioridade, buscar o reino de Deus e aquilo que tem valor eterno para o Senhor, preencher o nosso pensamento, renovando dessa maneira e não conformando a este mundo. Então ele vai dizer, você faça, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Importante, irmão, vermos que Paulo menciona essa exortação a uma nova vida em santidade, depois que ele diz, mas isso é só se você já foi ressuscitado, habita em Cristo e tem colocado nas coisas do alto a sua prioridade de vida.
Se você não é ressuscitado, se você não está em Cristo, se você continua ainda vivendo no seu velho homem, é impossível você mudar a sua natureza. É impossível você se despir desse velho homem. Não há nós, irmãos, essa capacidade. Nós podemos melhorar um pouco as coisas, aparentemente. Mas aquele que não é nascido de novo, não está sobre essa realidade no seu espírito, ele não consegue mudar a sua vida. Mas, porém, se você nasceu de novo, se você está em Cristo Jesus, se você foi ressuscitado nele, então, irmãos, é esperado que você viva isso. É esperado que essa exortação de Paulo aqui, seja aplicado na sua vida, seja realidade, seja produzida em você. Principalmente se você buscar a Ele, se você buscar o Senhor. Essas coisas, irmãos, começam a desaparecer de você. É uma consequência extremamente importante. Uma vez que estamos ligados à videira, produzir os frutos que são da videira, e não mais os frutos de espinhos e abrolhos, os frutos da nossa carne, do pecado. O Senhor espera de nós. Ele deseja que isso seja nossa realidade. E Ele faz, se você prestar bem atenção, na ênfase que Ele dá, tanto as questões de impureza, paixão lascívia, prostituição, nas questões referentes à mentira, à linguagem obscena do falar, à maldade, à maledicência, tudo isso que Ele aborda aqui, de forma semelhante, Ele aborda também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, olha só o que Ele diz lá. Uma leitura complementar para nós, versículo 25. Paulo, após mencionar aqui acerca da unidade do ministério de Deus na igreja, do corpo de Cristo trabalhando para a sua edificação, para o seu aperfeiçoamento, para a sua santificação. Lá no versículo 25 de Efésios 4, ele dá exortações à santidade. Ele diz o seguinte: por isso deixe a mentira, fala cada um a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe a semelhança entre esses textos? O que ele menciona ali aos Colossenses, também a mesma ênfase que ele dá aos Efésios. Irmãos, isso não é coincidência. Ele está dizendo a essas igrejas o que é necessidade para toda a igreja, para todos nós cristãos. E se ele enfatiza dessa maneira, ainda que em algum lugar ele resume, em um outro ele amplifica, em um ele fala com detalhes, em uma certa direção, e outro ele fala de outra forma, mas em tudo isso ele está dizendo, nós cristãos precisamos estar unidos a Cristo, deixar o velho homem, e passar a produzir o fruto do Espírito em nós. Permitir que o Senhor desenvolva isso, e que vá refletir em nossa família, que vá refletir em nossa casa, que vá refletir no nosso trabalho, nos lugares em que vivemos, devem ser manifestados essa realidade. Depois, para encerrarmos, ele vem então no ponto que eu gostaria de enfatizar nessa noite, que você saia daqui nessa noite com esses versículos aqui, de tudo que eu estou falando a você,
Que esses versículos aqui, eles penetrem profundamente no seu coração e fiquem martelando aí por muitos dias. Que o Espírito faça você lembrar por muitos dias do que nós vamos ler aqui agora, que eu creio que é uma chave para nós vivermos essa realidade no Espírito. Após nos unirmos a Cristo, deixarmos o nosso velho homem, despirmos dele, abandonarmos a prática do pecado, o que vai nos levar ao crescimento em Deus, do propósito de Deus em nossas vidas, que vai nos levar a refletir o que é esperado de nós, em nossa casa, em nossos lares, em nosso trabalho, aonde vivemos. Ele apresenta aqui, é o que devemos buscar. Versículo 12, então, de Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que são frutos do Espírito Santo. Se você pegar Gálatas, né, e fizer a comparação dos frutos do Espírito, você perceber que ele menciona aqui: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoais. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então ele está dizendo que o amor tem que ser aquilo que nos motiva às boas obras, né? A exortação que João, né, recebe de Jesus para entregar à igreja de Éfeso, é que eles tinham muitas boas obras, mas elas já não eram motivadas pelo amor. As boas obras que eles praticavam não tinham o amor como motivação, eles tinham abandonado o primeiro amor. E o Senhor os repreende: olha, independente das suas muitas obras, tenha o amor como base, como motivação, como o foco, aquilo que vai levar você à prática das boas obras. Então ele fala, versículo 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Depois ele declara uma frase extremamente importante, irmãos, para nós, principalmente quando precisamos tomar decisões. Ele diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Né? Quando você precisa decidir por algo, você não sabe se isso é de Deus ou não, olhe para o seu coração, perceba se você tem paz, se o Senhor te dá a paz necessária para tomar essa decisão, né? Então, eu tenho olhado muito para este texto e visto como uma maneira de nós entendermos e decidirmos por algo que vem do Senhor, se há paz no nosso coração para o fazermos. Isso é maravilhoso, podemos ter esse recurso à nossa disposição, né? Olhar e ver se há paz de Cristo, para então decidirmos, né? E no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só essa primeira parte aqui, né? Se nós meditarmos aqui nessas expressões e percebermos a recomendação, habite, tem que estar dentro de nós, tem que ser algo contínuo, constante, não pode ser esporádico, não pode ser um dia da semana, não pode ser, sabe, como algo que nós participamos, assistimos, mas tem que ser constante, tem que ser realmente dentro, não pode ser externo, tem que ser dentro de nós, tem que habitar em nós. De que forma? Ricamente. Precisa habitar, precisa ser abundante, precisa preencher tudo na nossa vida. O que deve habitar constantemente, o que deve ser permanente em nós de maneira abundante? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente dentro de nós, dentro das nossas vidas.
Não temos como, irmãos, ter uma vida cristã bem-sucedida aos olhos de Deus. Não temos como ter vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Não temos como desfrutar mais da realidade do Senhor para as nossas vidas, se a palavra de Cristo não habitar ricamente dentro de nós. E isso vai contra as nossas resistências. A nossa cultura não é uma cultura que favorece em nossos dias a leitura. Quantas vezes nós batemos nessa tecla? Irmãos, temos que ler a Bíblia. Irmãos, você está lendo a Bíblia? Irmãos, o crente, lê. Quanto você está lendo da palavra de Deus? Você só está pegando ela para trazer aqui no culto aos domingos, ou então nem pega mais, está no seu celular. Você nem precisa de lembrar ela, senão talvez, se não fosse no celular, talvez ela ficava em casa. Nem para o passeio, não estava levando mais a Bíblia. E nós precisamos romper com isso, irmãos. Precisamos romper com a nossa cultura, que nos desmotiva a prática da leitura. Nós preferimos muito mais, eu digo isso por mim, estou me incluindo no pacote. A gente prefere muito mais assistir um livro sobre a vida de Lutero do que ler um livro que relata a sua biografia. Não é muito mais fácil, mais prático? A gente prefere assistir um filme que conta a história de João na ilha de Patmos, que a gente fica vendo lá os efeitos especiais, tudo que ele presenciou, mas pegar o livro de Apocalipse e ler, buscar do Senhor a revelação. Difícil, mas nós precisamos, nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. É bom, é importante, nos acrescenta fé. Ouvir permite que outras pessoas nos edifiquem. Isso é parte da obra do corpo de Cristo. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos aprender com outras pessoas aquilo que elas têm recebido de Deus. Eu me alegro vendo a Vanessa hoje. Cheguei aqui, já tinha começado. Tive que resolver um problema ainda. A Luciane já estava aqui hoje. Mas eu vi ela compartilhando algo que Deus trouxe ao coração dela. Como é maravilhoso, irmãos. Como é edificante, como é motivador para nós viver nessa comunhão do corpo de Cristo e receber uns dos outros. Isso é muito bom, mas não exime a nossa responsabilidade de estar continuamente absorvendo, lendo, meditando na palavra de Deus. Ainda que você tenha outros livros de leitura, seu devocional, mas não abandone, não deixe a disciplina necessária, importante, com a palavra de Deus. Porque é dessa maneira que nós vamos recebendo e permitindo que ela permaneça dentro de nós continuamente. E vá produzir em nós toda a vida, tudo aquilo que esperamos para ter vitória contra o pecado, para crescermos, desenvolvermos espiritualmente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que habite nesses dias, que habite durante a sua vida, durante o seu viver nessa terra. Habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração, amém? E ele continua dizendo algo interessante, complementando essa expressão de habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe aonde Paulo diz algo bem semelhante ao que ele está dizendo aqui aos irmãos de Colosso?
no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, um texto muito conhecido nosso. Só que ao invés de ele dizer sobre habitar ricamente a palavra de Cristo, ele usa uma outra expressão, sabe o que ele fala? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Da mesma maneira como ele diz aos irmãos de Colosso, para cantarem, adorarem ao Senhor, usarem cânticos espirituais, fazerem isso no seu tempo de reunião, de cultuar, de adorar a Deus. Só que a expressão que ele usa lá é para habitar ricamente a palavra de Cristo em vós. Já o povo de Éfeso, ele diz as mesmas coisas que nós devemos ao nos reunir, adorar a Deus, louvar, cantar, dar hinos, dar graças ao Senhor Jesus. Mas ele fala, enche-vos do Espírito. Então o que ele está dizendo, olha, essas duas coisas são importantes. Quando se reunirem, para vocês buscarem mais de Deus, para vocês crescerem em Deus, para vocês terem vitória sobre o pecado, para vocês vencerem as coisas do mundo, para vocês se despirem do velho homem, habite ricamente a palavra, se encham do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo vai te levar a buscar a palavra de Deus. Habitar em você a palavra de Deus vai te levar a buscar mais do Espírito Santo. Nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Cristo, com o Espírito Santo. Essa é a obra que o Senhor deseja fazer em nós. Isso é o que nós devemos buscar nesses dias. Isso é que o Senhor quer nos conduzir, irmãos. Não podemos ficar apenas com um deles. Não podemos só ser mestres, doutores na palavra e não termos a realidade do Espírito em nossas vidas. Como também não devemos apenas ter tempo de oração, ter tempo buscando o Espírito Santo, se não estamos meditando na palavra. Nós precisamos dessa realidade em nossas vidas. Quero convidar você nesse momento a buscar no Senhor, a se colocar de pé, orarmos e buscarmos no Senhor. Que Ele traga a nós essa realidade. Que Ele faça de nós, que Ele faça dessa igreja, dessa parte da igreja que se reúne aqui no Grão de Mostarda em Goiânia. Que Ele faça da minha vida e da sua vida a realidade. Que Ele faça das nossas vidas a habitação do Espírito e da Palavra. Que Ele trabalhe em nossos corações, que Ele nos renove, que Ele renove a nossa mente, que Ele nos leve a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e colocarmos a nossa busca, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso investimento, a nossa prioridade naquilo que é a sua vontade, aquilo que faz parte do seu reino, aquilo que é eterno, nos seus valores. Comece a colocar diante do Senhor a sua vida nesse momento.